aí, pessoal, nós estamos aqui num projeto novo, Completude Podcast. Eu sou o Rafa, me chamam assim, né? Meu nome é Rafael Torres. Estou aqui com Moisés Costa, não é isso? Silva. Moisés, não é Costa teu nome? Também, Moisés Costa da Silva. Então pronto. Mas eu prefiro o Silva porque tem Ayrton Senna da Silva, Anderson Silva. Então o Silva é mais... Então tu tem mais famosos, né, tu tá envolvidos. querendo pegar essa herança aí desse pessoal legal, né? Então, esse é um projeto novo que nós estamos começando aqui e que a gente gostaria que todos vocês fizessem parte. Se você chegou aqui, não sei como você chegou aqui, a gente espera que você seja abençoado, que você se divirta, que você compartilhe com a gente um pouco dessa intenção de tudo isso aqui. E por falar nisso, Moisés, qual é a intenção disso aqui? O que a gente está fazendo aqui, né? A ideia, eu acho que quando nasceu no meu coração, nasceu no teu coração, e foi bem bacana porque quando nasceu a tua ideia, a gente não se comunicou. Na hora quando a gente falou sobre isso, tu já disseste, eu estava pensando algo sobre isso, e a gente junto, dentro de uma relação importante, que a gente via algo acontecendo, a gente entendeu de Deus que essa palavra completude, ela vem de uma ideia, né, de algo que a gente pode atingir, o ser humano pode atingir a sua plenitude, uma vida abundante em todas as áreas da vida. Então a gente entende que o ser humano, ele perpassa por áreas da vida, de relacionamento, financeiro, emocional, filhos, casamento. Então essas áreas, a gente entende que nós, enquanto seres humanos, podemos viver a completude, a plenitude, a abundância em todas essas áreas. E que quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, no meu coração eu entendo que a gente pode transferir isso para todas as áreas das nossas vidas. E uma dor, é uma dor minha, há muitos anos atrás, e que era uma pessoa que vivia na igreja, tinha o meu ministério, tinha a minha vida de oração, mas eu não conseguia alinhar a minha vida emocional. A minha vida emocional era uma vida meio que escassa, uma vida destruída. Então, veio esse pensamento, peraí, eu tenho uma vida dentro da igreja, eu tenho uma vida espiritual que venho crescendo, por que eu não consigo alinhar isso junto? O que está acontecendo? O que está faltando? Então, algumas áreas da minha vida começaram a ser atingidas de uma forma e eu não sabia o que fazer. E ao mesmo tempo vinha aquela palavra, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, ao passo que eu fui amadurecendo, eu fui entendendo o que eu precisava fazer. E Deus foi colocando, o Espírito Santo foi colocando essa relação na minha vida, e o que eu poderia também atingir outras pessoas naquilo que Deus estava trabalhando na minha vida. Uma coisa bem certa, Rafa, Deus falava assim, você pode viver plenitude em todas as áreas da tua vida. A questão é, o que eu preciso fazer para viver essa completude? Então a ideia de completude vem a ideia de completo, depois tu vais aprofundar mais Vou até pegar aqui essa relação, mas a ideia de completude é a ideia de completo, de você viver algo que não seja parcial, não seja só numa área. Eu sou profissionalmente muito bem sucedido, mas a minha família está destruída, a minha vida espiritual está muito ruim. Eu tenho uma vida espiritual que eu tenho lá, eu faço, né, a minha prática espiritual, leio a Bíblia, tenho a minha atividade dentro da igreja, oro, mas eu não estou tendo um bom relacionamento com meus filhos, meu casamento não está legal, alguma coisa está acontecendo. Então é algo que a gente precisa se atentar, e o completude vem disso. É que a gente pode viver todas as áreas da nossa vida de uma forma abundante, de uma forma próspera, e abençoar pessoas a partir daquilo que a gente está vivendo. Eu gosto de uma passagem que está num lugar que todas as vezes que eu cito essa passagem, toda vez não, mas muitas vezes que eu cito essa passagem, geralmente a pessoa ela faz uma cara assim de eu lembro que tem esse livro na Bíblia, mas eu não lembro exatamente o que diz lá, porque é na terceira epístola de João, né?
Ela é uma epístola tão pequenininha que nessa Bíblia grandona aqui, ela é metade de uma página e metade da outra, né? Isso porque ainda tem comentários aqui, né? Mas o versículo 2 da terceira epístola de João, ele está escrevendo essa epístola para alguém que ele chama, ele dá o nome da pessoa, né? Ele diz o presbítero, que é ele, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Aí é o que ele diz aí no segundo versículo, que eu acho muito interessante. Ele fala assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Égua, Rafa, eu sei que essa... Galera, égua não é um xingamento, tá? Eu sei que eu tenho certeza que a gente vai alcançar o Brasil inteiro. Eu sei que Moisés está falando égua. Sinceramente... Levando a cultura do Pará. Eu estava pensando justamente nessa... E quando tu pegastes, né, essa palavra, tu não me falou nada. Só me diz, Moisés, vamos lá pegar a Bíblia e tal, vou ler um versículo. E eu estava pensando justamente, o Espírito Santo é de prova aqui, eu estava pensando justamente nessa palavra. Entendeu? Muito legal, mas pode continuar, desculpa te interromper. É isso. E quando João fala isso, é interessante, porque ele está fazendo uma saudação aqui, e ele está falando, ele está desejando, né, uma prosperidade. Prosperidade, eu acho que essa é uma boa palavra da gente conversar um dia, né, sobre o sentido dela, por que ela aparece na Bíblia, o que ela significa. Eu acho que muito dela se perdeu hoje em dia, ou se tornou uma coisa superficial apenas. Mas prosperidade significa você ir bem, sucesso, ter sucesso, ser bem-aventurado significa ser próspero. E não tem necessariamente a ver só com dinheiro. Não, pelo contrário. Aqui você vê, por exemplo, que ele está dizendo que o que é próspero no Gaio é a alma dele. Sim, perfeito. Então a alma não prospera no sentido financeiro, né? Aí ele está dizendo: eu quero que as outras áreas da tua vida sejam tão prósperas quanto a tua alma é próspera. E muitas vezes eu vejo que nós, enquanto cristãos, ou membros de igreja, ou frequentadores, ou simpatizantes do cristianismo, a gente tem a impressão de que o que Deus tem para nós é só uma paz espiritual, um estado de espírito, de que... Eu já ouvi, por exemplo, gente falar assim: não incomoda Deus com pedidos materiais, não incomoda Deus como se Deus fosse se incomodar, né? Eu tenho o poder de incomodar Deus, né? Então, assim, isso aqui passa por muitos assuntos, né? Mas, basicamente, eu acredito que essa é a visão de completude, no sentido de que Deus, ele tem a intenção de se relacionar com a gente, e nesse relacionamento a gente é beneficiado em todos os sentidos. Perfeito. E muitas vezes a gente não toma posse, para usar um termo aí bem evangeliqueja, muitas vezes a gente não toma posse por causa da nossa ignorância de algum aspecto. Ou crenças, né? Ou limitações, né? Alguma limitação de crença, alguma coisa assim. E eu só completando, eu acredito que esse seja o ponto de partida da ideia. Perfeito. Né? A ideia... ela nasce talvez de um sentimento de que nós podemos e devemos ser mais completos em Deus. Perfeito. Né? Perfeito. E aí essa relação que tu falas aí, ela é tão impactante, porque para muita gente, determinadas formas como você vai se direcionar, determinada palavra, até chega a impactar, chocar. Como assim? Deus quer que a gente seja... Deus não quer que a gente seja pobre, Deus quer que a gente seja rico. Tem essa relação que a gente vem escutando. E eu acho, Rafa, que eu tenho a certeza que o nosso objetivo aqui é, de fato, trazer o conteúdo, trazer essa informação à luz da Bíblia, e como que a Bíblia pode... ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, desmistificando, tirando a parte da religiosidade, a falta de entendimento, porque muitas vezes o que faz com que você deixe de viver uma vida de completude é a desinformação. Isso.
você por muito tempo escutou que aquilo era bíblico, que te disseram que você tem que fazer desse jeito, que é do diabo, que dinheiro é do diabo, que o rico, que as tuas emoções não são importantes. Então, assim, o risco, né, de você... Por isso que eu entendo que o nosso objetivo aqui está muito relacionado com a Bíblia e à luz da Bíblia, trazer clareza, sem religiosidade, sem levantar bandeira de nada. A nossa bandeira aqui é a Bíblia, está até aqui, né? Inspirado, infalível. Eu trouxe essa que é a Bíblia do meu filho mais velho. Aí ele diz, pai, tu fica pegando a minha Bíblia. Eu disse, não, é porque eu queria ter comprado ela para mim. Mas como ele estava precisando de uma Bíblia, eu comprei para ele. Aí ela diz aqui, o que ela diz aí na capa? Inspirado, infalível, inerrante e eterna. Quando eu vi essa capa aí, eu achei demais. Então é isso. São as características da palavra de Deus, né? Então, nosso objetivo aqui é justamente esse. É que o Espírito Santo venha trabalhando na nossa vida de tal forma que quando a gente traga esse conteúdo, a gente traga clareza e ajude as pessoas a sair dessa desinformação, a ter de fato um entendimento bíblico e fluir na vida, fluir em todas as áreas da vida, não ficar com medo de repente buscar se esforçar, se dedicar numa profissão e construir algo, né, financeiramente, e achar que isso por algum momento pode ser pecado, pode ser errado, pode ser, né, do diabo. Então o nosso objetivo aqui do Completude é trazer informações bíblicas para que você aplique na sua vida e que isso possa perpassar por todas as áreas da tua vida e onde você pode viver de forma abundante, né, Rafa? Ano passado, na igreja que eu congrego, né, eu completei 20 anos, estava pensando nisso no final do ano. Eu fiz as contas e eu completei 20 anos que eu dou aula para jovens. Sim, inclusive, verdade. Eu acho que encerrou um ciclo, porque me obrigaram agora a sair dos jovens. Declaradamente não sou mais dos jovens. Vai para os casados. Não sou mais jovem e vou dar aula para os casais agora. Mas é interessante, porque nesses 20 anos, eu tenho alguns jargões, o pessoal que vai passando pela classe, né, vai se acostumando com alguns jargões que eu fui criando. E um dos jargões uma pergunta que eu faço sempre nas aulas, vez ou outra, ou nos cursos que eu dou e tal, sempre eu faço a provocação assim: quão bíblico é o seu conhecimento bíblico? Aí, opa, como assim? Quão bíblico é o meu e o seu conhecimento bíblico? Perfeito. Porque muitas coisas que a gente acha que a gente sabe da Bíblia, a gente não aprendeu diretamente da Bíblia. Eu tinha um professor no seminário que dizia assim, o meu medo é o dia que a gente lê a Bíblia sem ler a Bíblia. E ele está falando mais ou menos da mesma coisa que eu tô insinuando com essa pergunta, porque muitas vezes nós temos deduções ou interpretações, ou nós achamos que nós temos certezas de coisas que a gente pensa que são bíblicas, mas quando a gente vai investigar com cuidado, a gente percebe que elas não estão exatamente na Bíblia, né? Sim. E um dos objetivos nosso aqui é que a gente possa destrinchar algumas coisas nesse sentido, né? Não sei se tu percebeste, eu sei que não foi ensaiado, nada disso, nada. mas na tua palavra que tu estava falando agora, nos minutos que tu passaste falando, tu mencionaste várias vezes a Bíblia, falando da palavra de Deus e tal. Então, isso é uma base de alinhamento para o que todo mundo vai ver aqui no Completude, né? Sim. O Completude vai falar só de Bíblia? A gente vai falar de Bíblia? A gente vai chegar aqui e dizer, olha, gente, hoje a gente vai pregar aqui livro de Atos, abram suas Bíblias e tal. É isso que a gente vai fazer aqui? Não, cara, a gente vai... De fato, o próprio nome já tem essa relação direta com todas as áreas da tua vida. Então a gente vai fazer um levantamento, a gente na verdade fez esse levantamento, quais são as áreas importantes da nossa vida, que está diretamente ligado com a completude, com a saúde,
com a saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde dentro de um relacionamento, e quanto isso está interligado, cada uma dessas áreas, com a tua vida em si. A tua vida não é só espiritual, a tua vida não é só profissão, a tua vida não é só o teu casamento, a tua vida não é só o financeiro. Agora você entenda que cada uma dessas áreas vai impactar de alguma forma, são os pilares da vida. Você não é um ser espiritual, um anjo, que simplesmente tudo na vida é espiritual, mas eu entendo que o teu espiritual influencia em várias áreas da tua vida. É por isso que a Bíblia, ela vai ser a nossa bússola, né? Nossa e a gente base. vai entender que dentro da Bíblia existe instrumentos práticos, informações onde você vai aplicar, e isso vai, óbvio, que tem coisas que a gente vai falar aqui de neurociência, a gente vai falar aqui de psicologia, a gente vai falar aqui de finanças, comportamento, relacionamento, educação. Vão ter convidados aqui, mas que a ideia é justamente essa que o Rafa perguntou. A gente vai falar só... Não, a gente vai falar da Bíblia, vai ser a nossa bússola, mas a gente vai buscar trabalhar todas as áreas importantes da tua vida. A ideia é que você saia daqui de um vídeo desse podendo já aplicar e já gerar uma mudança, uma transformação, uma mudança de mentalidade, uma metanoia em todas as áreas da tua vida. E muitas vezes não carregar culpas, porque por falta de informação ou por falta de conhecimento bíblico de algo real, de uma clareza daquilo que é Bíblia, e não daquilo que te falaram, ou daquilo que, sei lá, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que fez com que você tivesse um direcionamento equivocado diante de uma área da tua vida. Então a gente vai falar de todas as áreas da vida, que isso que de fato vai fazer o diferencial, eu acredito muito, dentro daquilo que a gente tem proposto para fazer. E o legal desse tema completude é que, de certa forma, dá uma carta branca pra gente falar de qualquer coisa, né? Lindo demais. Porque não vai faltar conteúdo. A gente pode falar de qualquer coisa. Surgiu um filme novo, é interessante, vale a pena assistir. Um livro. Surgiu, tem alguma coisa que estão falando por aí, isso importa para a vida das pessoas. Sim. E tal. Então, assim, pode ser que a gente chegue aqui um dia e comente sobre um texto bíblico. Sim. Se isso for ajudar na nossa visão de completude de vida, perfeito, né? A gente faz, mas pode ser que um dia a nossa Bíblia fique aqui, né? Cenográfica, porque ela está dentro da gente. Perfeito. Então, a nossa visão vai ser aplicada e a gente vai, de repente... Olha, surgiu uma nova caneca, o que a gente pode pensar disso? Isso influencia na minha vida? Como isso pode influenciar, né? O objetivo é que a gente possa, nessa conversa, ser edificado, né? Sim. Edificar. E, de repente, se a gente não tiver, por exemplo, alguma resposta ou algum endereçamento, pelo menos a gente poder conversar a respeito para a gente poder se ajudar junto, né? Por isso que é interessante aí para quem está assistindo, né? Participar dessa conversa com a gente, mandar sugestão, aquilo que você gostaria de ver conversado, tratado, abordado de alguma maneira. Eu e o Moisés, nós temos caminhos diferentes, vamos dizer assim, mas nós temos uma fé em comum. Perfeito. E, além disso, nós temos uma história em comum, né? Mais ou menos. Vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história ao longo somos amigos ao longo aí desse já projeto. Podemos dizer, há mais de uma década, né? Eu acho que 20 anos. Talvez aí, 2 décadas. Eu não quis botar o S aí, pra gente não se sentir mais velho. A gente começou cedo, 5 anos, a gente já era amigo. Mas tem uma boa data aí de amizade. E, de repente, a gente sabe, a gente percebe... Passamos por várias coisas também, individualmente, né? Perrengues e situações bem complicadas. E a gente tem visto, o Moisés, tu tens atuado muito na vida de muitas pessoas, né? E ajudado muitas pessoas. Perfeito. Eu também, na área em que eu tenho alcançado a vida das pessoas, através do ensino, da área bíblica. Às vezes a gente recebe um feedback, né? No evangeliquez a gente chama de testemunho, né? Na área educacional, feedback. Então a gente recebe um testemunho ou /feedback, né, das pessoas. E às vezes a gente percebe o quanto é necessário conversar sobre essas coisas, né? E
Então, eu acho que daqui para frente é a gente se aprofundar nisso, Perfeito. né? É a gente tratar aquilo que precisa ser tratado, sempre com essa base, e a gente se esforçar aí para estar sintonizado com quem acompanhar a gente, né? Sim. Sempre em sintonia para a gente falar a mesma língua e tentar, na medida do possível, abordar aquilo que vai ajudar a vida das pessoas, né? Arde isso no nosso coração. Saiba, pessoal, que a gente não está aqui simplesmente porque a gente teve uma ideia. Não. A gente tem a certeza absoluta que o Espírito Santo plantou isso no nosso coração. Então não é simplesmente uma ideia de um negócio, ter uma ideia para criar produtos digitais. Ou entrar na modinha do podcast. Entrar na modinha do podcast. O que a gente está fazendo é usar um instrumento para levar uma mensagem que arde no nosso coração, que a gente viveu isso em momentos diferentes da nossa vida, e o objetivo é esse. Então a gente vai estar em todas as plataformas digitais, né, Rafa? A gente vai estar no Spotify, a gente vai estar no YouTube, a gente vai estar no Instagram. E a gente tem aqui a gente entende que para que essa mensagem chegue ao máximo possível de pessoas, o algoritmo entende que essa mensagem é importante quando você faz 3 coisas: compartilha, comenta e curte. Então, ajude essa mensagem a chegar no máximo possível de pessoas, porque eu tenho certeza que o que Deus plantou no nosso coração precisa chegar na vida de muitas pessoas, e existe essa estratégia, que é comentar, compartilhar e curtir. Então faça isso. Esse é o nosso primeiro vídeo gravado, nossa apresentação, piloto, o nosso piloto, e a partir agora dessa semana, das outras semanas desse ano de 2023, vocês vão ter muitos episódios, muito conteúdo de qualidade, muita coisa acontecendo, convidados. E eu tenho a certeza absoluta que tudo que a gente vai fazer aqui, ela tem a direção do Espírito Santo para abençoar a tua vida daquilo que Deus tem plantado no nosso coração. É isso aí. E o podcast, como o Moisés falou, né? É uma ferramenta, entre outras, que a gente também vai tentar usar aí para abençoar o maior número de pessoas. Mas nesse momento aqui, o que a gente está investindo e se dispondo a fazer é essa estrutura aqui. Isso. Um dia a gente mostra a nossa estrutura, né? A gente está aqui legal isso. No estúdio do Moisés, no Estúdios Moisés aqui, né? E a intenção, antes da gente caminhar aí para nossa finalização, né? A intenção, se eu te fizesse uma pergunta assim, Moisés, aonde você quer chegar com esse podcast? Eu quero alcançar o coração das pessoas através do conteúdo que a gente vai compartilhar aqui. E onde eu quero chegar? Nos 4 cantos do mundo. Não sei se essa era a intenção da tua pergunta, mas... Não, a intenção da minha pergunta é saber a tua resposta, só isso. Então são 2 coisas importantes: alcançar o coração das pessoas e chegar nos 4 cantos do mundo. É aquela pessoa que está passando por alguma dificuldade na vida, está perdida, escutou algum conteúdo nosso, e isso trouxe luz para o seu coração, e a partir daí houve uma mudança, uma transformação de vida. Interessante que 4 cantos do mundo é uma expressão que significa completude, sabe, né? Olha aí, tá vendo só? Porque o mundo não tem 4 cantos, né? Sim, perfeito. A não ser aí os terraplanistas, né? Mas, assim... De qualquer maneira, não tem esses 4 cantos. Os 4 cantos significa o mundo todo, né? Então, quer chegar no mundo tá vendo todo. só? A gente não foi aqui nada roteirizado, que a gente chegou aqui e disse, vamos começar. A gente precisa começar, vamos dar o pontapé inicial. A gente fez aqui várias adaptações e a gente tem certeza absoluta que 2023 vai ser um ano de muito crescimento, tanto para a nossa vida, quanto para a vida de vocês. Amém. Beleza? Fechamos, então? Beleza. Pessoal, então, por hoje é isso. Nosso primeiro episódio, na verdade, nem é um episódio em si, é uma apresentação. E a partir das outras semanas, a gente vai estar subindo esses conteúdos no YouTube, no Spotify, em todas essas plataformas aí mais conhecidas, para abençoar a sua vida. É isso. E aí você que, de alguma maneira, como eu disse no começo, caiu aqui, chegou aqui de alguma maneira,
Se você tem esse conteúdo, tá aqui nesse finalzinho com a gente, dá uma força aí, manda a sua curtida, manda o seu comentário. Fica ligado que o seu comentário pode virar justamente a nossa conversa aqui, né? Perfeito. E criar nossas pautas, porque, como eu falei, completude a gente tem uma carta branca para falar quase de qualquer coisa aqui, né? Então manda aí o seu comentário, diz aí o que você sugere e vamos nessa com a gente. Você é nosso convidado sempre para participar dessa conversa. A gente espera que seja muito edificante para todos nós. Então, que Deus te abençoe e que a gente possa seguir se edificando uns aos outros em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal.